Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos ao vídeo de hoje. E você que está chegando agora no canal, bem-vindo, bem-vinda! Olha que a gente fala sobre autocuidado, autoconhecimento, transformação dos relacionamentos. Então aproveite a oportunidade, se inscreva e ative as notificações para você receber nossos conteúdos. Hoje eu estou muito animada com este vídeo, eu escolhi um tema que me chama muita atenção e acredito que deve interessar a você também. Afinal de contas, quem não quer viver um relacionamento cheio de felicidade, brilha no ar? Quem não quer, gente, viver um relacionamento com harmonia, mais conexão com as pessoas mais importantes de nossas vidas? E será possível experimentarmos essa tal felicidade naquele momento que a gente se pega irritada, tendo que trazer um desconforto, resolver um perrengue com alguém e a gente finalizar a conversa com a sensação de que foi um bom papo? Isso é um grande desafio, não é? E a gente vai explorar essa possibilidade, então vem comigo. Recentemente eu tive contato com uma pesquisa da Universidade de Harvard. O tema não é felicidade, mas tem tudo a ver com isso, pois se trata de como viver uma vida boa. E é tudo que a gente quer, não é? A pesquisa foi feita por 75 anos com mais de 700 pessoas. Começou quando os voluntários ainda eram adolescentes. Então acompanhou a carreira, casamento, chegada dos filhos, separações, o estado emocional e físico dessas pessoas por meio de vários exames. E quando a pesquisa terminou, os estudiosos constataram que para que essas pessoas vivessem essa vida boa, tinha algo que impactava muito, e era a boa qualidade dos seus relacionamentos. Quando essas pessoas viviam relações com boa qualidade, elas desfrutavam de proteção, segurança, conforto e muito apoio para superar as várias dificuldades de suas vidas, como a doença, perdas, o envelhecimento. E essa boa qualidade impactava no bem-estar emocional, na saúde física, na memória cerebral e prolongava a vida de muitas delas. Isso é maravilhoso, não é? Acontece que essa maravilha toda não é uma realidade para muita gente. Muitas pessoas vivem conflitos que se transformam em brigas constantes, com muitas ofensas e até agressões, não é mesmo? E acaba virando um caos esse relacionamento, e a felicidade, a harmonia, ó, nem chega perto, não é? E por que será que algumas pessoas têm mais facilidade em lidar com os conflitos e outras são mais reativas? Parece que existe aí a falta de algumas habilidades, não é mesmo? O autoconhecimento é um recurso que ajuda muito a gente a entender esse nosso universo interno. Nós temos muitos estímulos do ambiente, ou mesmo a gente provoca isso dentro da gente por meio dos nossos pensamentos, das nossas interpretações, que mexem muito com as nossas emoções. Então elas mudam muito rapidamente, não é mesmo? Então, às vezes alguém fala uma coisa, ou se comporta de um jeito que a gente não gosta, a gente vive uma situação e tudo isso mexe aqui com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e a gente tem os nossos dramas mentais, né? Os nossos julgamentos, as nossas interpretações. Então, ter habilidades, né, recursos que ajudam a entender esse universo, ajuda muito na hora de resolver um conflito, da gente regular as nossas emoções por meio da inteligência emocional. Também terá a inteligência relacional, que é entender as raízes desses conflitos, observar a si mesmo, a situação, o ambiente, para que a gente se atenha ao que de fato está acontecendo. Então depende muito da gente ter essa autopercepção, reconhecer os nossos sentimentos, saber sobre as nossas necessidades, o que importa, identificar o que está de fato acontecendo, para a gente não ser tomada aí pelos julgamentos equivocados, as interpretações que enganam a gente com muita frequência, não ser levada aí pelas nossas emoções, né? Porque às vezes a gente age no impulso e acaba criando mais caos num conflito que já está estabelecido, e a gente perde o controle, não é mesmo? O controle das nossas atitudes, ficam tudo aí à mercê das nossas emoções. Eu vou dar um exemplo simples do dia a dia, que talvez você se reconheça, ou deve conhecer alguém que passa por isso. Eu mesma já vivenciei essas experiências em minha vida, e acaba aí, né, que atrapalhando as nossas conversas quando a gente se deixa levar pelas emoções e não fala sobre o que realmente é importante. Imagine uma pessoa que tem como muito importante em sua vida
leveza, paz de espírito, ordem, organização. E para que tudo isso aconteça, às vezes ela precisa pedir a colaboração e o apoio de outras pessoas. E aí essa pessoa, com tudo isso, né, que é importante para ela, quando ela chega em casa depois de um dia de trabalho, ela abre a porta da sala, aí ela dá de cara com alguns objetos espalhados pelo sofá, pelo chão, ela vê uma pessoa ali sentada, que é o dono desses pertences, e aí aqui dentro começa a se agitar vários sentimentos bem desconfortáveis. Os pensamentos também começam vários julgamentos, né? Começa aí muitos rótulos sobre aquela pessoa, acusações, e ela totalmente perdida em seus pensamentos, em suas emoções, entra na sala e vai logo dizendo: você é um folgado, preguiçoso, bagunceiro, deixa sempre a casa de pernas pro ar, sempre deixa tudo uma zona, eu não aguento mais. Uau, né? E a pessoa fala tudo isso, né? Do jeito que passa pela cabeça, sem filtro, a pessoa vai falando, não é mesmo? E cria aquele clima, né? Aquele climão. E a pessoa que está recebendo tudo isso, ela pode se colocar numa situação de querer se proteger atacando o outro. Aí vira aquele bate-boca, não é? Cheio de acusações, um apontando o dedo para o outro. Ou essa pessoa pode paralisar e ficar engolindo todos esses sapos que está chegando para ela, essas acusações, esses adjetivos. Ou mesmo ela pode fugir, correr para o quarto e bater a porta na nossa cara. Nenhuma dessas situações é muito agradável, né? Porque não tem entendimento, o que era importante não vem à tona e fica esse clima desagradável. Tem pessoas que, a depender do conflito, de como lida com isso, passam até dias sem se falar, porque fica ruminando, né, no pensamento, esse julgamento sobre o outro, e aí ninguém consegue conversar a respeito disso. E as emoções, elas são passageiras, não é mesmo? Ora a gente tá triste, ora a gente tá alegre, ora a gente tá com raiva, ora a gente tá tranquilo, as emoções passam. Então depois que acalma aí os ânimos, as pessoas voltam a conversar. Mas e as necessidades? O que era importante ser cuidado, não foi cuidado. E quantas vezes a gente briga por conta de situações repetitivas, né? Daqueles mesmos comportamentos, daquela mesma situação que se repete, como essa, por exemplo, né? Simples do dia a dia, mas às vezes é repetitivo. Então é importante a gente também entender que os conflitos fazem parte de nossas vidas, desde que a gente nasce até quando a gente morrer, vai existir os conflitos, eles são naturais. Né? E o que é o conflito? É quando uma pessoa quer uma coisa de um jeito e a outra pessoa quer de outro jeito. E aí, não sabendo resolver tudo isso, não buscando um entendimento, não sabendo lidar com essas diferenças, acaba se tornando nessas brigas, né? E quanto mais a gente tem dificuldade de lidar com isso, mais vai acontecendo as escaladas dos conflitos, né? Porque se numa situação simples as pessoas não conseguem se entender e resolver, imagine situações mais complexas, né? Fica mais difícil. Então é importante a gente desenvolver essa habilidade de conversar com as pessoas sobre as nossas verdades, é sair daquele sincericídio e ir para uma expressão autêntica. E o convite que a comunicação não violenta faz, né, que esse recurso que nos apoia em fazermos a nossa expressão autêntica, para que a gente seja considerado pelo outro, mais compreendido em nossas conversas, sermos mais empáticos também com o que está acontecendo com a outra pessoa. Então muda todo o rumo da nossa conversa com esse olhar da comunicação não violenta, com essa prática. E ela sugere que ao invés de a gente apontar o dedo para o outro, que a gente aponte o dedo para dentro da gente, olhar para o nosso coração, o que está acontecendo aqui dentro, que sentimentos são esses, o que está acontecendo com as minhas necessidades, o que de fato está acontecendo nessa situação específica que é importante falar com a outra pessoa. E aí a gente cria conexão quando a gente se posiciona deste lugar. Imagine essa mesma pessoa com essa situação quando ela está conectada com ela. Como que ela pode falar então de um novo jeito? Que se afaste de rótulos, adjetivos, julgamentos morais, das suas interpretações e aí o outro também ter mais disposição em colaborar com ela.
Essa pessoa, então, quando chega em casa, abre a porta da sala, identifica esses objetos, né? Percebe aí os seus sentimentos, dá nome a eles, percebe, né, os julgamentos que eles vão chegar, eles vêm, né? Não tem jeito não. O julgamento vem, mas ela suspende esses julgamentos. Ela percebe o que está por trás dos sentimentos e desses julgamentos. E aí, com essa pausa, essa respiração profunda, né, saindo do piloto automático, das falas automáticas, ela entra em cena e fala tudo o que ela está sentindo. Olha, eu fico irritada quando eu chego em casa e dou de cara com o seu tênis na porta de entrada. Vejo a meia suja no chão da sala, o copo com o prato com restos de comida em cima do sofá. Eu preciso de apoio e colaboração para que esse ambiente que é comum para a gente fique em ordem, mais organizado. Pega essa meia, coloca lá nos cestos de roupa para lavar. Pega o seu tênis, leva lá para o quarto. Esse prato com esse copo, deixa lá na pia. Quando tudo isso flui, eu desfruto de leveza e paz de espírito. Isso é muito importante para mim. Como é que é isso que eu estou falando para você? Percebe a diferença quando a pessoa fala dela? De como ela se sente irritada, ela pede a colaboração, ela pede com algo específico, que o outro entenda o que ele precisa fazer que vai cuidar dessa pessoa. Ela fala das suas necessidades. E a gente não tem esse vocabulário, né, sobre sentimentos e necessidades. Na nossa sociedade, a gente não é estimulado a falar sobre como nos sentimos e entender quais necessidades que nós temos. E a gente briga por causa dessas necessidades, né? Um quer de um jeito, outro quer de outro. E o que é um querer de um jeito, outro de outro? São necessidades que cada um no momento está querendo cuidar de uma maneira diferente. E aí a gente não se entende, a gente briga por causa disso. O Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então a gente se movimenta na vida para cuidar de nós, que são essas necessidades. E os nossos sentimentos são um presente que a vida nos dá, porque eles sinalizam a quantas anda essas necessidades. Então, se eu estou desfrutando de sentimentos prazerosos, isso significa que as minhas necessidades estão sendo cuidadas, atendidas, seja por mim ou seja quando eu decido pedir ajuda para alguém. Agora, quando as minhas necessidades não estão sendo cuidadas, não estão sendo atendidas, os sentimentos que vão se manifestar dentro de mim são bem desconfortáveis. Então é importante, né, que a gente amplie a nossa visão, o nosso vocabulário, porque para falar com o outro requer justamente de nós, né, esse conhecimento em necessidades e sentimentos, para que a gente fale a partir de uma observação que a gente está fazendo. Então essa pessoa que ouviu tudo isso, se a gente pedir para ela desenhar um tênis, uma meia, um copo, um prato, é mais fácil para a mente dela, para o universo dela, porque ela olha para tudo isso, ela enxerga o mesmo que a gente está enxergando, é a mesma realidade. Não é fruto da minha imaginação, da minha interpretação, do meu julgamento. Isso é real, isso é um fato observável. Então fica fácil para ela desenhar. Agora, para ela desenhar um preguiçoso, um folgado, um bagunceiro, uma pessoa que não faz nada, né, que sempre deixa desse jeito, fica difícil desenhar tudo isso, não é? Então, quando a gente fala de um lugar que é sobre como a gente se sente, né, e a gente fala para a pessoa como a gente está se sentindo com aquela atitude dela, né, com fatos observáveis, trazendo os sentimentos e as necessidades, sabendo pedir, negociar com a pessoa, fica mais fácil para ela entender. Por quê? Porque as nossas necessidades, elas são universais. Eu tenho, o outro também tem. Neste momento, essa pessoa deveria estar cuidando de alguma necessidade que era importante para ela e de repente pisou na bola com a outra pessoa e deixou esses objetos aí espalhados que mexeu com ela. Então a gente está sempre cuidando das nossas necessidades. É outro convite que a CNV faz, usar da empatia para entender o outro no universo dele. Não significa agora, porque eu estou ouvindo empaticamente, que eu vou me transformar na Poliana, ser boazinha, então tá bom, né? Eu entendi. Então ele continua fazendo do jeito que faz. Só que aí isso começa aqui dentro, né? Ficar cada vez mais desconfortável. Não tem nada a ver com isso. Usar da empatia para entender o universo do outro
ajuda, né, a gente conseguir falar melhor a respeito disso, ajuda a gente a identificar que sentimentos essa pessoa está experimentando, quais necessidades ela estava cuidando naquele momento que ela pisou na bola com a gente, porque a gente também, né, no nosso movimento aí no dia a dia, às vezes a gente descuida das outras pessoas e a gente não faz isso por maldade ou porque a gente está querendo, né, pisar no calo de alguém ou as outras pessoas fazendo isso com a gente. Às vezes as nossas interpretações levam a gente a pensar isso, fazer com que a gente pense que é isso. A pessoa está fazendo o que está fazendo porque, né, está espezinhando a nossa vida, está querendo prejudicar a gente. Não, ela está apenas cuidando do que é importante para ela, que são suas necessidades. E as estratégias, né, que às vezes a pessoa usa, não cuidam da gente. E às vezes acaba tendo até consequências ruins. Então é importante a gente ter, né, esse conhecimento, esse olhar sobre a vida, sobre as pessoas, de um lugar que traz mais conexão, mais entendimento, porque aí a gente pode dialogar de uma forma que a gente crie confiança em nossos relacionamentos, que a gente vive um relacionamento aí com mais honestidade, né? E isso fica bom para todo mundo, porque aí a gente pode sim finalizar uma conversa com essa sensação de que foi um bom papo, porque a gente foi compreendida e a gente também compreendeu o outro e juntos a gente pôde criar estratégias que cuidem de todos dentro desse relacionamento. E acredito que é isso que a gente quer, é ou não é? E a CNV, que é a comunicação não violenta, né, propicia isso pra gente, que a gente consiga conversar, né, a partir de buscar um melhor entendimento, olhar a outra pessoa com empatia, a desfrutar dessa harmonia e ter autocuidado com a gente, porque a gente começa a desenvolver a inteligência emocional, entender quais são as raízes dos nossos conflitos e como conversar sobre isso. Eu tenho utilizado esse recurso há 3 anos na minha vida, então eu consigo me oferecer um melhor cuidado, tenho desenvolvido cada vez mais essa inteligência emocional, eu tenho vários recursos que cuidam de mim nesse sentido, e a comunicação não violenta tem me ajudado a desconstruir vários paradigmas, que são aquelas crenças que a gente carrega ao longo da nossa vida, sabe? Que as coisas têm que ser desse jeito, que só assim que funciona, que se não for desse jeito tá errado. Então a gente vai mudando tudo isso e encontrando mais sentido em nossas vidas, vivendo um relacionamento com mais significado e mais qualidade de vida. Como disse nessa pesquisa, a qualidade de nossas vidas depende da boa qualidade dos nossos relacionamentos. E isso tudo passa por onde? Pela nossa linguagem de fala, pela nossa comunicação. E a gente pode se comunicar cada vez melhor. Isso está em nossas mãos. E se você quer ampliar a sua consciência a respeito de sentimentos e necessidades, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do meu blog. Lá você encontra uma lista enorme sobre esse assunto, está lá disponível gratuitamente. Você pode baixar e imprimir para que na hora de você resolver seus conflitos, você consiga fazer a sua expressão autêntica, falando do que acontece dentro de você, que sentimentos que você está vivendo e o que você precisa, que são suas necessidades. Dê uma passadinha lá. Eu espero que você tenha aproveitado este vídeo, que tenha trazido um pouco mais de clareza de como sim a gente pode transformar os nossos relacionamentos, as nossas conversas e a gente ter bons papos a partir de empatia, de entendimento e de igualdade nesse relacionamento. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com seus amigos e vamos expandir aí a nossa visão de mundo, compartilhando a comunicação não violenta para que a gente vá transformando dentro da gente as nossas relações e até no nível sistêmico que é a sociedade. Eu aguardo você num próximo encontro com mais conversas sobre comunicação não violenta. Obrigada e até mais!